Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Depois, no mesmo capítulo, versículo 14 ao 17. Eu vou ler, os irmãos atentem para a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Versículos 14 ao 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos queridos, eu queria pensar com você nesta noite o verdadeiro Evangelho. Quando a gente se depara com esta epístola de Paulo aos Romanos, o chamado de Paulo, a natureza do Evangelho, Paulo inicia aqui a sua carta aos cristãos de Roma com um toque bem pessoal. Ele usa os pronomes possessivos, 3 pronomes possessivos aqui: eu, mim e meu. Tamanha a pessoalidade desse toque nesta epístola de Paulo. Esses pronomes possessivos estão relacionados à primeira pessoa, a ele, a Paulo, a pessoa do singular. E elas ocorrem mais de 20 vezes aqui nos versículos de abertura. Fica evidenciado aqui o seu profundo desejo de estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. Irmãos, e me permitam, daqui eu já tiro uma lição. O Evangelho, ele é relação pessoal com Deus e uns com os outros. Não existe Evangelho para ser guardado para mim, para você individualmente. O Evangelho, ele é para que, através da relação, as pessoas conheçam esse Evangelho, o propósito dele. Paulo, ele quer estabelecer uma relação com seus leitores, para que eles entendam o Evangelho, para que eles proclamem o Evangelho, para que eles vejam a riqueza do Evangelho. Nós olhamos aqui e vemos, irmãos, que respeitáveis intérpretes, eles dizem que a introdução dessa carta é a mais longa e mais solene de todas as outras do apóstolo Paulo. Nós olhamos para esse texto e vemos, irmãos, lições
que rompe os padrões estabelecidos por ele nas demais cartas que ele escreve. O estilo dessa carta de Paulo é solene, é litúrgico, é culto, é adoração. Já no início da carta, ela está carregada de teologia, de evangelho. O apóstolo, praticamente, ele inclui uma confissão de fé nesse início da carta. E ele encerra estabelecendo em uma forma de tese o grande tema da epístola toda. O evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. Esse é o tema central da carta aos Romanos que Paulo escreve. O evangelho, portanto, Paulo descreve aqui o que é o evangelho. O evangelho é o desvendar, uma revelação da justiça de Deus. Porque ele explica aqui como, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo, Deus possibilitou o acesso do pecador a Ele. Que permanece santo e justo. Essa igreja aqui de Roma não era conhecida por Paulo. E a finalidade dessa epístola é glorificar a Deus. É a glória de Deus. Nós olhamos e vemos, irmãos, a prioridade de Paulo aqui é glorificar a Deus através da proclamação do verdadeiro evangelho. Paulo quer proclamar o verdadeiro evangelho, porque somente o verdadeiro evangelho glorifica quem foi originado do evangelho. O remetente é Paulo, esse grande homem de Deus. O que escreve é Paulo. E ele aqui no início, ele identifica-se. Quem é Paulo? Quem é esse que escreve? E ele se identifica como servo. Paulo se considera servo de Cristo. Paulo se considera um escravo de Cristo. Doulos. Submisso a Cristo. Ele tinha alegria, irmãos, de usar esse termo. Ele se fez servo de Cristo, por amor, e voluntariamente prisioneiro de Cristo, ligado ao serviço de Cristo. Esse que escreve, ele se intitula como servo. Mas esse que escreve é apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Com isso, Paulo quer dizer que ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado com toda a autoridade, como representante do Evangelho no mundo, para que não houvesse nenhuma desconfiança. Que Paulo tinha autoridade de pregar esse Evangelho, que era rejeitado por muitos. Ele tinha autoridade, porque ele teve um encontro pessoal com Cristo. Quando Paulo continua nesse versículo 1, nós vemos, irmãos, que esse evangelho é a boa nova de salvação para todo o povo, todos os povos. Esse é o evangelho que Paulo prega, sem acepção de pessoas. Paulo foi separado, Paulo tinha consciência da sua posição. Ele foi separado para anunciar as boas novas do evangelho de Deus. Paulo entendia que ele não foi separado como apóstolo, como servo, para pregar aquilo que ele quisesse, mas ele foi separado como servo e apóstolo,
para pregar a palavra de Deus. Essa palavra que impactou corações e continua impactando corações. Quando olhamos para o texto, irmãos, nós vemos que esse Paulo que foi separado, ele tinha convicção do seu ministério. Por que ele tinha convicção do ministério para o qual ele foi chamado? De pregar a palavra? Porque, irmãos, esse ministério de Paulo é definido pelo relacionamento com o seu Deus. O que define o nosso ministério, a nossa vocação, o que define o nosso ofício, é a nossa relação com Deus. Paulo tinha essa convicção de que ele fora separado por Deus para um ministério específico, que era pregar o Evangelho. Era o ministério de Paulo. Qual é o seu ministério na igreja? Você foi separado por Deus, como Paulo foi. Você foi chamado por Deus, como Paulo foi. Você entende como Paulo que você é servo de Deus? Você entende como Paulo que você foi separado por Deus para um ministério? Mas qual é o seu ministério? O seu ministério é o mesmo ministério de Paulo, porque Paulo lá era apóstolo. E o que era ser apóstolo? Aquele que tinha sido testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Encerra-se em Paulo apostolado. Mas nós fomos discipulados por Deus para discipular outras pessoas. E o nosso ministério é sermos missionários, discípulos de Cristo. Nós fomos discipulados para discipular outras pessoas. Nós olhamos e vemos que Paulo foi separado para o ministério, mas Paulo tinha uma mensagem a transmitir. Qual era a mensagem que Paulo tinha para transmitir? A mensagem do Evangelho de Deus. Por que o Evangelho decepciona tantas pessoas? Não é o Evangelho. As pessoas estão decepcionadas porque muitas pessoas não têm pregado o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não decepciona ninguém. O Evangelho, ele conforta, consola, transforma. Ele liberta o homem da escravidão do pecado. E esse mesmo Evangelho que por meio da graça alcança o pecador, é o mesmo Evangelho que Deus disponibiliza, provê os meios, recursos, através da sua graça, no poder do Espírito, para que esse, alcançado pela graça, ele persevere, glorificando a Deus, mesmo diante da adversidade, porque esse vai entender que não é ele, mas é o poder de Deus que está sobre ele, que dá a ele a provisão necessária para vencer todas e quaisquer adversidades. É nele, é em Cristo. E se você já leu as cartas de Paulo, você vai entender o que eu estou falando. Em muitos momentos Paulo fala estar em Cristo, em Cristo. Paulo então foi separado para o ministério. E o ministério de Paulo é pregar o Evangelho de Deus, por meio de Jesus Cristo. O ministério do Paulo não é fruto da sua imaginação, mas mistério que foi revelado nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho, que é revelado nas Sagradas Escrituras. E Paulo então, a partir do versículo 2, ele começa a explicar esse verdadeiro Evangelho. O que é o Evangelho?
E nós temos aqui, irmãos, 4 bases teológicas. A primeira é que esse evangelho pertence a Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 2, o qual foi por Deus, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Foi prometido no Antigo Testamento. Esse evangelho, a origem dele é em Deus. É a manifestação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o evangelho. Esse evangelho que Paulo prega, irmãos, é o evangelho da encarnação do Filho. Olha o que diz o versículo 3. Com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O evangelho, irmãos, que Paulo prega, ele foi originado em Deus. É a manifestação de Deus em Cristo. O evangelho que Paulo prega é o evangelho da encarnação do Filho, que se fez homem, habitou entre nós. O evangelho que Paulo prega, ele glorifica a Deus. Olha o que está no versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o evangelho, irmãos, que glorifica a Deus. É o evangelho da ressurreição. Eu e você fomos separados para sermos missionários, discípulos que discipulam outras pessoas, pregando não qualquer evangelho, mas é esse evangelho que Paulo testifica que é o verdadeiro evangelho, que transformou sua vida e continua transformando a vida de pecadores, que transformou a vida de Paulo quando foi chamado por Cristo. E esse mesmo evangelho continua chamando pecadores como nós ao arrependimento. Quando ele é pregado com fidelidade, ele impacta os corações. Ele impactou o coração de Paulo e tantos outros, e continua impactando o coração de pecadores. Mas é preciso entender o que é o evangelho. E Paulo descreve claramente aqui: esse é o evangelho que precisa ser pregado. Quando nós olhamos aqui, irmãos, e vemos no versículo 16 a natureza desse evangelho. E o evangelho de Deus é o próprio Deus. Ele é o evangelho. Deus é o Senhor da igreja. É interessante, quando a gente olha para o versículo 3 e 4, aqui está o cerne da mensagem do Evangelho. Versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O cerne da mensagem do Evangelho é Jesus. É Jesus Cristo, na sua suficiência vicária. A pessoa de Cristo constitui aqui o ministério e o ponto central do Evangelho de Deus. O apostolado de Paulo diz respeito a homens que foram chamados, ensinados pessoalmente por Cristo, para continuar o ministério terreno dele, proclamando o Evangelho com autoridade, outorgada pelo Senhor. Não existe mais apóstolo, mas existe uma igreja missionária que foi chamado, como eu e você, discípulos de Cristo, para fazer discípulos, continuar pregando esse verdadeiro Evangelho. Desperta, ó igreja, e prega esse Evangelho. Paulo tinha convicção que ele pregava algo que tinha originado no Senhor Jesus Cristo.
A origem desse evangelho é o Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu na cruz por amor a pecadores como nós. Ele entendia, Paulo entendia que o objetivo desse evangelho é despertar a obediência pela fé nesse Jesus que se deu por nós. Paulo entendia que esse evangelho precisava alcançar todas as pessoas, sem acepção. Ele precisa ser pregado a todas as pessoas, a tempo e fora de tempo, todos os gentios, entre os quais se inclui os cristãos de Roma. Esse é o alcance do evangelho. Esse evangelho não é seletivo. Esse evangelho precisa ser pregado a gays, a prostitutas, a candomblecistas, seja lá quem for, ele precisa ser pregado. Porque são essas pessoas que estão escravizadas pelo pecado e precisam ser libertas por esse evangelho. Desperta a igreja e prega esse evangelho. Realengo precisa ouvir esse evangelho. Pessoas estão cativas, escravizadas pelo pecado, porque ainda não ouviram o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que libertou a sua vida, que libertou a minha vida. Esse é o evangelho que as pessoas precisam ouvir, que Paulo descreve com clareza, talvez não da minha parte, expondo com clareza, como Paulo. O canal não é bom que vos transmite, mas Paulo transmite com clareza. Ele descreve, é esse evangelho que me transformou, é esse evangelho que eu vou pregar, porque é esse evangelho que todos precisam ouvir, pecadores como eu, para serem redimidos, transformados. Porque Paulo conhecia o efeito desse evangelho na sua própria vida. Versículo 5. O efeito do evangelho. Olha o que está no versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O efeito do evangelho, transformação, salvação, graça, chamados para chamar outros. Esse é o nosso ministério, igreja. Nós fomos chamados para chamar outros. Realengo espera por mim e por você, proclamando esse evangelho. Essa é a missão do apóstolo Paulo, essa é a missão da igreja, obediência pela fé, proclamar esse evangelho que transformou as nossas vidas. Porque aqueles que tiveram experiência como Paulo com esse Cristo no caminho de Damasco, ele sabe o que é, qual é o efeito desse evangelho. E por isso esse evangelho precisa ser pregado. É interessante que esse alcance do evangelho, o efeito dele é a transformação. Mas quando nós pregamos, é porque nós fomos transformados por esse evangelho. A nossa vontade foi submetida à vontade desse Deus, para então transformados agora pregar esse evangelho. Quando nós olhamos, irmãos, esse evangelho alcançando com a sua graça maravilhosa a vida de Paulo, e nós olhamos para o passado de Paulo, aquele perseguidor, e aqui agora esse homem perseguido, porque prega esse evangelho, que ele então condenava, que então ele perseguia, que então ele matava os crentes, adentrava as igrejas. Agora Paulo prega esse evangelho, e Paulo é perseguido por causa desse evangelho. E aí o mesmo Paulo prega lá, quando ele escreve as cartas aos Gálatas, lá no versículo 2, 19 e 20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é morrer para nós mesmos
Quando temos experiência com Cristo, nós morremos para a satisfação da carne, no poder do Espírito, e agora nós vivemos para glorificar a Deus através de uma progressão de vida santa, porque a natureza desse que nos alcançou é santo, santo, santo. E essa progressão de santidade é porque agora o Espírito que nos fez templo dele mortifica a carne, para que seja manifesta a glória de Cristo através das nossas vidas, manifestando por graça a imagem e semelhança perdida, ofuscada pelo pecado, agora restaurada por essa graça de transformados pelo poder desse Espírito e sermos feitos templos dele. Morrer para nós mesmos. Paulo, ele saúda os cristãos de Roma, graça e paz. Essa graça, irmãos, é a graça que alcançou Paulo, é a graça que alcança os cristãos, é o favor imerecido de Deus, que foi concedido aos homens. Essa graça está sobre a sua vida, a minha vida, para o obediente pela fé continuar pregando. Por quê? Porque você já foi alcançado por essa graça. Você não merecia, eu não merecia esse evangelho. Eu não merecia, você não merecia a salvação. Mas essa graça está sobre você. Esse favor imerecido foi proporcionado a você gratuitamente no amado Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele fala graça e paz. E o que é essa paz? Essa paz é a reconciliação nossa com Deus, por meio de Cristo, o mediador, o reconciliador. Nós vivíamos em conflito com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Agora Deus dá o seu Filho e reconcilia-nos com Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele nos reconcilia com Deus. E somos reconciliados com Deus na mediação de Cristo para sermos esses pacificadores como Cristo foi, para sermos mediadores dos conflitos. Nós somos chamados a sermos reconciliadores, nós somos chamados a sermos pacificadores, nós somos chamados a ser mediadores. Porque nós conhecemos o que é essa graça, nós conhecemos o que é essa paz que temos em Cristo Jesus. E agora, não há mais inimizade entre nós e Deus, assim como não pode haver inimizade entre nós e os irmãos, uns com os outros, assim como fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, por meio dessa graça, nós somos convidados a sermos reconciliadores e pacificadores onde houver conflito, porque Ele não faz parte do conflito, Ele é reconciliador dos conflitos, pacificador dos conflitos, e nós somos chamados a sermos esses reconciliadores e pacificadores. Mas é interessante que Paulo, ele destaca aqui, irmãos, algumas qualidades atribuídas aos cristãos de Roma. Paulo fala que os cristãos de Roma foram chamados para ser de Jesus Cristo, amados por Deus. Eles foram chamados para ser santos. Ele está falando dessa santidade aqui no versículo 4. Paulo demonstra que os cristãos são objeto do amor de Deus e estão em condições diferentes daqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Não porque eles são melhores, mais espirituais, não. Quem não crer em Jesus Cristo é filho da ira, como está lá em João 3,18. Pois sobre tal pessoa pesa a condenação de Deus. Mas nós não.
Os cristãos foram alcançados por essa graça. Eles foram chamados para ser santos. E os cristãos, então, são santos e separados como propriedade exclusiva de Deus, por terem sido alcançados pelo Senhor por meio desse Evangelho. Irmãos queridos, nós não somos santos porque nós merecemos ser santos ou por nossos próprios esforços. É porque a natureza daquele que nos chamou e separou é santa. E por meio do Espírito que habita em nós, nós somos mortificados a nossa carne a cada momento e nos tornamos santos a cada momento em contato com a palavra de Deus. Porque esse Espírito é o poder de Deus em nós para mortificar a nossa carne e fazer sobressair a transformação de Deus por meio de Cristo em nós. E aí Paulo, então, como está no versículo 14, 17, o apóstolo Paulo já disse que ele está entusiasmado para pregar o Evangelho em Roma. E ele faz então 3 declarações muito fortes. Ele descreve o Evangelho. E agora ele fala sobre o entusiasmo dele pregar esse Evangelho. E ele faz 3 declarações estupendas, maravilhosas. Ele diz que ele é devedor desse Evangelho, como está no versículo 14. Ele diz que ele está disposto a pregar esse Evangelho, versículo 15. E ele diz, não me envergonhe do Evangelho, versículo 16. Irmãos, as atitudes de Paulo precisam ser atitudes nossas, minha e sua. É atitudes de um crente, é atitudes de um homem transformado, é atitudes de um homem que experimentou desse Evangelho, que foi transformado desse Evangelho. Muitas pessoas, irmãos, tendem a encarar a evangelização como escolha. Não, não é escolha, irmãos. Paulo entende aqui como dever. Ele foi transformado por esse Evangelho, e ele tem o dever, então, de levar esse Evangelho a outras pessoas. Ele entende isso como dever. Muitos se envergonham do Evangelho. Paulo, eu não me envergonho desse Evangelho. Como eu posso me envergonhar de algo que me tirou do lamaçal do pecado, da miséria, da pobreza espiritual, da lama? Paulo declara não se envergonhar desse Evangelho. A fonte, irmãos, e aí eu concluo, a fonte de tanto entusiasmo evangelístico de Paulo. Versículo 14 e 15. Paulo entende, como eu e você precisamos entender, que o Evangelho é uma dívida para com o mundo. Somos devedores para com o mundo, irmãos. O Evangelho chegou até nós. Não temos o direito de guardá-lo para nosso uso exclusivo, ou exclusivo de conhecimento nosso. Algo aconteceu extraordinário na experiência minha e sua com Cristo. E essa transformação é a dívida que nós temos para com aquele que não ouviu desse Evangelho. Paulo entendeu assim. Eu e você precisamos entender que o Evangelho é uma dívida para com o mundo. Paulo entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu e você precisamos entender que esse Evangelho que Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho que me deu a você e a minha salvação. E é esse Evangelho que vai dar salvação àqueles pecadores que ainda não ouviram falar dele.
Muitas pessoas precisam ouvir que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação. Assim como eu e você ouvimos, alguém falou para mim, alguém falou para você. E se eu e você cremos, como Paulo, que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação, que nesta noite, irmão, você sai daqui desesperado para falar desse evangelho com alguma pessoa. Porque muitas pessoas neste momento estão a passos largos caminhando para o inferno, porque não conhecem o verdadeiro evangelho. Porque não sabem que esse evangelho que eu e você, reunidos aqui, entre quatro paredes, compartilhamos, é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o orgulho de Paulo. Irmãos, é incrível. Eu estou resumindo para não me alongar mais por causa do tempo. Sei que vocês estão com calor também. O evangelho é o orgulho de Paulo, irmãos. Se esse evangelho, irmãos, que deu para mim e a você vida, se esse evangelho é o que me comissiona a sair da minha casa e vir para a igreja, louvar e adorar a Deus, se é esse evangelho de Paulo que eu e você entendemos, nós temos uma dívida para com o mundo como Paulo. Nós sabemos que esse evangelho é o nosso orgulho, que nos transformou como transformou a vida de Paulo. Não me envergonho do evangelho. O próprio Jesus, irmãos, ele nos advertiu e advertiu seus discípulos para que não se envergonhassem dele. Jesus é o evangelho, como está em Marcos 8:38. E Paulo deu a Timóteo uma demonstração parecida, como está lá em 2 Timóteo 1:8-12. Por quê? Porque Paulo sabia que a mensagem da cruz é loucura, como ele fala. É loucura para alguns, é escândalo para outros. Sempre que o evangelho é pregado, irmãos, com fidelidade, ele vai gerar oposição, ele vai gerar desprezo. Não raro ele nos expõe ao ridículo. Mas quando temos convicção desse evangelho, como poder de Deus para a salvação, nós temos orgulho desse evangelho como Paulo tinha, de pregar esse evangelho, sem se envergonhar dele, porque ele é o poder de Deus. Esse evangelho é o evangelho que nos faz superar a tentação de nos envergonhar dele. Quem conhece o verdadeiro evangelho, irmãos, ele é sustentação para não nos envergonharmos, para não nos acovardarmos de pregá-lo. Porque nós vamos lembrar sempre como Paulo. Não me envergonhe desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação dos que creem. E eu sou um que crê, e por isso, imerecidamente, por meio da graça, eu tenho a salvação. E essa salvação é para ser pregado a toda a criatura, todas as nações. E Deus me comissionou como igreja a pregar esse evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Porque nesse evangelho revela-se a justiça de Deus. É nesse evangelho, para os que creem, que são justificados, esses homens, que nesse evangelho creem em Cristo. Paulo entende que é em Cristo que se manifesta a justiça sua de Deus, a justiça de Deus. Nós olhamos e vemos aqui nesse versículo 16, em Cristo, Deus demonstra sua justiça, e Ele cumpre suas promessas, de ser bênção para Israel, ser bênção para mim, para você,
Israel de Deus, povo de Deus, igreja de Deus. E Ele promete por meio dessa igreja, promete por meio de Israel, por meio dos que creram, por meio dos que foram justificados, Ele promete abençoar todas as nações. Quando Ele fala abençoar todas as nações, Ele está falando de bênçãos espirituais. Ele está falando de algo palpável, a esperança de estar com Cristo eternamente na glória. As bênçãos materiais são consequências de um Deus provedor na nossa vida. Pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele está falando aqui de algo que é eterno, não é efêmero, não é passageiro. É disso que ele está falando, que o Evangelho proporciona. Esse Evangelho que em Cristo demonstra sua justiça e abençoa o seu povo Israel para abençoar as nações. Como? Pregando o Evangelho. Esse Evangelho libertando pessoas da escravidão do pecado, para que elas também venham se unir a nós, para glorificar esse Deus, exaltar esse Deus, louvar esse Deus. Querido irmão, que nesta noite, eu e você saiamos daqui, entendendo que esse Evangelho foi o poder de Deus para a sua salvação. Isso é algo glorioso, que nos faz nos orgulhar desse Evangelho, a ponto de não nos envergonhar desse Evangelho, a ponto de estarmos dispostos a pregar esse Evangelho, entendendo que nós somos devedores, pelo tão bem que Ele fez a nós. Nós somos devedores de pregar esse Evangelho a meu pai, a minha mãe, a minha irmã, a meu tio, a meu parente, a meu amigo, seja lá quem for, que não foi transformado por esse Evangelho. Talvez você está aqui nesta noite, mas ainda você não tem essa convicção do que é o Evangelho. Talvez você não tenha essa convicção que você é devedor desse Evangelho, porque ele deu sentido a você de viver para Cristo. Mas que nesta noite você repense, reflita sobre o que o Evangelho significa para você. O que é verdadeiramente o Evangelho para você? E se você foi transformado por esse Evangelho, tendo convicção de que ele é o poder de Deus, então você saia daqui com a convicção que você é devedor desse Evangelho, que tanto bem fez a você e pode fazer a pessoas que precisam ouvir desse Evangelho. E você é esse escolhido, chamado como igreja para fazer essa missão, para cumprir esse ministério e pregar esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E que muitas pessoas venham a ser salvas por meio da pregação deste verdadeiro Evangelho, e que você seja um desses, que Deus utilize como instrumento para pregar esse Evangelho. E a nossa oração é que o Senhor Jesus, venha dar realengo para Ele mesmo, por meio da sua igreja, plantada aqui em Realengo. Deus abençoe a sua vida.